Muito bem, estamos de volta, prosseguindo aqui, vamos direto à questão número 3. No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, 30 anos, profissional do ramo de informática, invadiu o dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de famoso ator de televisão brasileira, sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados no ano de 2014, vindo o autor a ser indiciado e, posteriormente, oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal em razão da prática do crime do artigo 154-A do Código Penal. Dispositivo este incluído pela Lei 12.737 de 2012. Cláudio aceitou a proposta de transação penal, mas em julho de 2015 interrompeu o cumprimento das condições impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado, informando que não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Considerando apenas as informações narradas, esclareça, na condição de advogado ou advogada, prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos. Pessoal, vem aqui para mim. Aqui, o examinador está perguntando para você sobre o Instituto da Transação Penal. Instituto importante que você tem que conhecer. Artigo 76 da Lei 9.099. O que é a transação penal? A transação penal é um instituto que ele busca a despenalização da conduta, ou descarcerização. Quer que a pessoa receba uma pena branda, que não seja a prisão. Muito bem, olha como que funciona. Os crimes cuja pena seja até 2 anos, penas até o máximo da pena são 2 anos. Seja reclusão, seja detenção. O promotor de justiça ele pode fazer uma oferta, uma transação, um negócio entre o Ministério Público e o próprio autor do fato. De quê? Da seguinte situação, olha, fulano, diz aqui que você praticou determinado crime. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho que provar que você é culpado e você não tem que provar que você é inocente. E você ganha o benefício de que você não vai ser punido com uma pena privativa de liberdade. Além disso, isso não vai constar nos seus antecedentes criminais. Você não está confessando a culpa, você simplesmente paga 3 cestas básicas, cumpre prestação de serviço à comunidade por 2 meses e arquiva-se o processo, encerra-se o processo. Isso é transação penal. Agora, olha o que pode ocorrer. A pessoa, nesta audiência em que ela faz a transação penal, ela fala, não, pode deixar, eu vou cumprir a prestação de serviço à comunidade. A pessoa começava a cumprir a prestação de serviço à comunidade por 1 mês e depois parava. A lei é omissa de o que acontece, sobre o que ocorre nessas situações. Então, havia muita dúvida na doutrina e na jurisprudência se o promotor de justiça, em face do descumprimento do beneficiado de uma transação penal, se ele poderia ofertar a denúncia ou não. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento por meio da súmula vinculante número 35, dizendo que, no caso de descumprimento de transação penal, o titular da ação penal, promotor de justiça, ele pode ingressar com a ação penal, ele pode ofertar denúncia. Muito bem. Aqui, o examinador ele também faz cria a seguinte situação. Ele fala que a pessoa praticou o crime em determinada data, porém, ele cometeu um fato em determinada data, depois que ele praticou o fato, aquela conduta foi incriminada em lei. Pessoal, você já sabe, não há crime sem lei anterior que o defina, artigo 1º do Código Penal. Você vai matar essa questão aqui com o artigo 1º do Código Penal. Perfeito? Então, aqui, o nosso cliente ele não poderia ter sido condenado, ele não poderia ter sido nem sequer processado, porque a conduta dele não era crime, não era tipificada criminalmente na data dos fatos em que ocorreram. Muito bem? Então vamos lá, as questões do examinador e as possíveis respostas.
A. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício da transação penal pelo descumprimento das condições impostas com posterior oferecimento de denúncia? Justifique. Resposta: sim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício da transação penal com posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, caso as circunstâncias impostas venham a ser descumpridas, nos termos do enunciado 35 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Volta aqui para mim. Pessoal, você vai perceber que todas as questões da OAB, o examinador ele coloca a seguinte informação: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. O que é isso? Você tem que criar. Eu já falei isso em outros textos, em outros vídeos, mas eu quero voltar a falar isso para você. Primeiro, o examinador da OAB não quer que você simplesmente cite sim, nos termos da súmula vinculante 35 do STF, ponto. Ele não quer que você faça somente isso, que é simplesmente citar o artigo. Segundo, ele também não quer que você simplesmente transcreva, copie a súmula 35. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os dois. Você vai ter que iniciar a resposta com as suas próprias palavras. Então, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação? Como que você vai fazer? Sim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a revogação do benefício. Olha o que você está fazendo. Você está pegando a própria pergunta e você está transcrevendo. Nenhuma dificuldade nisso. Com posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, nos termos do enunciado do artigo, enunciado 35 da súmula vinculante do STF, que diz, aí você copia o enunciado. Então você tem que começar a resposta com um texto seu, que você pode emprestar da própria pergunta do examinador. Você tem que colocar qual é o endereço, qual é o artigo, qual é a súmula que tem aquela resposta, e você transcreve na medida que tem relevância com a sua questão, porque tem artigo de lei que não tem todo ele relevância com a questão perguntada. Então você vai colocar na resposta aquilo que tem relevância para a questão. Muito bem, Má, volta lá para a tela. Segunda parte da questão. B. Os fatos praticados por Cláudio de fato permitem sua responsabilização penal pelo crime do artigo 154-A do Código Penal? Justifique. Resposta: a conduta de Cláudio amolda-se ao disposto no artigo 154-A do Código Penal. Contudo, o crime foi praticado no ano de 2011 e o artigo 154-A passou a incriminar a conduta somente no ano de 2012. Assim, tendo em vista o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que estabelece que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, bem como o artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Os fatos praticados por Cláudio não permitem sua responsabilização penal pelo crime descrito no artigo 154-A do Código Penal. Questão número 4, já vamos ficar na tela aí. Manuel conduzia sua bicicleta levando em seu colo, sem qualquer observância, as regras de segurança, seu filho de 2 anos de idade. Para tornar o passeio do filho ainda mais divertido, Manuel pedalava em alta velocidade, quando, em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta e caiu, vindo seu filho a bater a cabeça e falecer de imediato. Após ser instaurado o procedimento para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manuel estava em alta velocidade e não havia qualquer segurança para o filho em seu colo.
O Ministério Público oferece denúncia em face de Manuel, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 3º e 4º do Código Penal, já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados por diversos meios de prova. Considerando apenas as informações narradas, responda na qualidade de advogado de Manuel aos itens a seguir. Pessoal, o examinador aqui, puxa vida, traz uma situação extremamente triste. Eu que sou pai, tenho um filho lindo, Danielzinho, coisa mais linda do mundo, a cara do pai. O Danielzinho, que é a cara do pai, brinca comigo, já andei de bicicleta com ele, eu fico imaginando se esta situação ocorre comigo. Você está brincando com seu filho, está fazendo algo para a diversão dele, é uma criança que você muito ama e por conta de um descuido, de uma bobeira sua, o seu filho vem a falecer. Muito bem, em situações como esta, o legislador penal ele é sensível. Ele é sensível ao pai, e não é somente no caso do pai ou da mãe, ou do avô, da avó. Existem várias situações, mas aqui para nós o que importa, que é o legislador que é sensível a esse tipo de situação, traz o Instituto do Perdão Judicial. O que quer dizer isso? Vou explicar. Numa situação como essa, em que o pai mata o próprio filho, talvez ele nunca mais se perdoe. A dor que esse pai vai passar para o resto da vida, ter que conviver com essa situação, com o fato de que ele causou a morte do próprio filho, é tão terrível que o legislador permite que o juiz conceda o perdão judicial. É diferente do perdão do ofendido no crime contra a honra, tá bom, pessoal? Aqui no perdão judicial tem todo o processo, descobre-se que o pai realmente causou a morte do filho culposamente, então nós estamos falando de homicídio culposo, e tendo causado o homicídio culposo, o juiz, no caso concreto, vê que a morte do filho causou uma dor tão grande que qualquer outra pena não tem propósito de ser. Então o juiz aplica a pena, mas já declara a extinção da punibilidade pelo perdão judicial. Ele não vai cumprir a pena, tá certo? Muito bem, o examinador coloca aqui que o promotor de justiça denunciou pelo artigo 121 em 2 parágrafos. Parágrafo 3º, que traz o homicídio culposo, e parágrafo 4º, que traz uma causa de aumento de pena por ser a vítima menor do que 14 anos. O filho dele tinha 2 anos de idade. Só que é o seguinte, pessoal, o que o examinador quer saber, se você consegue perceber? O aumento de pena do parágrafo 4º diz respeito somente ao crime doloso. Então, se eu mato o meu filho dolosamente, haverá uma causa de aumento de pena. Perfeito? Agora, se o homicídio é culposo, não incide esse aumento de pena. Muito bem, então vamos lá às questões do examinador e as possíveis respostas. A capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público está integralmente correta? Justifique. Resposta: a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público não está integralmente correta. Apesar de existir prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de homicídio culposo, não poderia incidir a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, tendo em vista que o fato de ser a vítima menor de 14 anos ser relevante quando se trata de homicídio doloso. Assim, deveria ser afastada a causa de aumento imputada. B. Qual o argumento a ser apresentado para evitar a punição de Manuel pelo crime de homicídio culposo? Justifique. Pessoal, presta atenção aqui, continua na tela aí, presta atenção. Qual o argumento a ser apresentado para evitar a punição? A punição, está falando do crime, não está dizendo para afastar o crime, está falando para evitar a punição de Manuel. Resposta: o argumento a ser apresentado pela defesa técnica é da aplicação do perdão judicial, devendo o juiz deixar de aplicar a pena nos termos do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que estabelece que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. Como Manuel causou a morte do seu próprio filho, cabe o perdão judicial. Muito bem, vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos já já.